Então, boa noite. É uma alegria estar mais uma vez nessa casa Corimã, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Agradecer pelo convite para trazermos essa reflexão de um tema tão delicado, mas como disse o Eduardo, necessário se falar dele. E para tanto eu peço a todos vocês que durante essa nossa exposição se mantenham em oração, em boas vibrações, para que todos os espíritos, todas as mentes que estiverem ligadas a essa situação, recebam as nossas boas vibrações, que seja uma noite terapêutica necessária aos corações doridos que passam por essa experiência. Quero começar falando de Bob. Bob é esse primeiro rapaz do lado esquerdo, de camisa listrada. Aqui ele está com a sua família, só não está aparecendo seu pai, mas está aqui sua mãe, suas duas irmãs e seu irmão mais velho. Eles são uma família dos Estados Unidos, uma cidade da Califórnia. E no final da década de 1970, início da década de 1980, Bob, aos seus 18 anos, percebeu nele alguma mudança e algumas características, entrando na adolescência, diferente dos outros meninos. De repente, ele se percebeu atraído por pessoas do mesmo sexo. Isso aí começou a incomodá-lo, e para ajudá-lo a entender o que estava acontecendo, ele comunicou à sua família pedindo ajuda. Sua família era de uma igreja ortodoxa, em que, para essa igreja, segundo a Bíblia, o homossexual seria uma aberração da natureza e já estaria no inferno, não tendo salvação. E sua mãe, com esse pensamento com o qual foi educada, não admitia de jeito algum ter um filho nessas condições, segundo ela. E fez de tudo para demovê-lo dessa ideia, contratando psiquiatras, psicólogos, e ele participando disso tudo, grupos de autoajuda, na própria igreja, com os pastores, e nada estava adiantando, e ela fazia com que ele aumentasse as suas orações diárias o tempo inteiro, para se livrar, que para ela era uma influência demoníaca. E isso foi por um tempo, e ele se desesperava porque fazia tudo o que ela pedia, porque para ela o estava curando, e na verdade ele não conseguia. E um dia ele chegou a ela e disse que realmente ele era homossexual, e se ela não o aceitasse, ele não poderia ser seu filho. E ela disse a ele: então você não é meu filho. E ele saiu de casa, foi para uma outra cidade, teve alguns relacionamentos homossexuais, e a pressão foi aumentando, e ele, sem essa aceitação toda, um dia, ele sobe em um viaduto, se joga lá de cima e é atropelado por uma carreta. A sua mãe, claro, desesperada com toda a situação, e também num misto de culpa, ela foi atrás de outras igrejas para tentar entender, e havia uma igreja lá que aceitava os homossexuais e que deu uma outra interpretação para ela, e ela acabou aceitando essa nova interpretação, mas não tinha conseguido salvar o seu filho. Mas a partir daí, ela se tornou uma ativista da causa homossexual. Aqui está ela mais velha, numa parada gay, e ela participando ativamente para tentar salvar os filhos de outras mães, já que ela não conseguiu salvar o dela. Chega a participar de uma reunião do conselho na sua cidade e dá um depoimento muito bonito a respeito da sua história. E essa história, que é real, virou livro, e um filme, tanto na série de TV quanto um filme de 2009, que pode ser encontrado no YouTube,
onde conta essa história, que é uma história real. Então eu quero começar com essa reflexão. Que sociedade é essa que nós temos que vai empurrando as pessoas por causa do nosso preconceito, discriminação, não aceitando o diferente em qualquer instância, não só a questão de orientação sexual. E essa mesma sociedade, ela vai empurrando a pessoa para fora dos relacionamentos humanos, quer seja casa, centro espírita, igreja, escola, trabalho, até esse viaduto, e empurra esse Bob. E quando esse Bob cai lá, está morto no chão, essa mesma sociedade usa o dedo para apontar, covarde, por que não esperou mais um dia? Por quê? Acusando-o de uma situação em que não estava suportando mais. Isso para nós espíritas, essa reflexão. Porque quem se mata está fugindo de si mesmo. Porque há algo nele tão forte, tão dolorido, tão grande, ele não aguenta mais um dia. Isso inclui também os deprimidos, as pessoas que sofrem de depressão, que para ela todos os dias é escuridão, e as pessoas em volta não entendem, fazem até chacota. Não é? Então, quando, principalmente nós espíritas, e nós ouvimos isso, alguém suicida, ouvimos falar, nossa, que horror, se matou. Mas não é essa a expressão. Devemos falar, nossa, que dor que essa pessoa deveria estar carregando para aceitar se atirar num abismo porque ela não sabe nem para onde está indo. Então é um medo, é uma dor, é uma cruz tão pesada que a pessoa comete esse ato. E quem não está passando pela situação se vê no direito de julgar, de condenar, ao invés de orar e auxiliar. Segundo as pesquisas da psicologia, nós temos alguns sinais quando a pessoa está pedindo ajuda e nem sempre percebemos. Quando ela usa dessas expressões, queria tanto desaparecer, queria dormir e não acordar mais, queria ir embora e não voltar nunca mais, acho que eu queria morrer. Mesmo que falando de brincadeira, essa pessoa está dando um sinal. Eu estou passando por uma situação que eu não gostaria de passar. Ajude-me. Sejamos o sirineu dessa pessoa que está carregando a cruz, para que ela não cometa esse ato de alguma forma. E aí nós vamos para, claro, a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, que é a nossa religião, a nossa filosofia de vida, ela precisa ter respostas para as questões da vida. De alguma forma temos que encontrar respostas nela para continuarmos a nossa caminhada. E a época de Kardec, o século XIX, isso deveria ser um problema, e realmente era, tanto assim que ele reservou uma parte do livro para perguntar sobre o suicídio, nas questões de 943 a 957 de O Livro dos Espíritos, e que eu peguei algumas aqui para a nossa reflexão. Uma delas é a de 944, quando Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta foi categórica: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E sabemos que quando transgredimos uma lei, há uma sanção, há uma multa, há uma consequência. Mas quando Kardec ouviu essa expressão suicídio voluntário, ele logo perguntou em seguida, mas existe suicídio que não seja voluntário? E os espíritos respondem, o louco, aquele que não está no seu juízo perfeito, ele não sabe o que está fazendo, então teria um atenuante. Então nós temos que pensar o que é a vida para o espírita. E sabemos já pelos nossos estudos
que a vida precisa ter um sentido, um propósito, e cabe a cada um de nós descobrir o que lhe dá sentido à vida para se querer ficar. Porque viver uma vida sem sentido também leva a essa situação. E nós aprendemos na literatura espírita, e principalmente com Jesus, que a vida só tem um sentido, o outro. Eu só estou aqui por obra e graça de uma energia maior de amor que chamamos Deus, Criador de todas as coisas, para o outro, para uma construção com o outro, para servir ao outro. E esse primeiro outro é o meu corpo. Eu tenho um corpo emprestado da terra que me conduz, eu, espírito pensante e que tem sentimentos, para onde eu quiser. Então, é como um carro, um veículo. Então, nós que possuímos, né, um automóvel, temos que cuidar dele, né? Temos que fazer manutenção, colocar gasolina, lavar e tudo mais. A mesma coisa com o meu corpo. Eu tenho uma responsabilidade com esse corpo para que ele fique o maior tempo possível aqui na Terra, porque a Terra é uma escola. E quanto mais eu ficar numa escola, né, fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, quanto mais eu ficar, mais eu vou aprender. Então é responsabilidade minha, espírito, cuidar desse corpo para que ele me mantenha nessa terra, porque há muito que aprender aqui. E quanto mais eu viver nesse corpo, nessa existência, mais coisas eu vou ver, mais coisas eu vou aprender e mais oportunidades eu vou ter. Não é? Então, que possamos pensar nisso. Eu sou responsável pelo meu corpo e vou ser cobrado por isso. Porque nós nascemos com uma quantidade de energia chamada fluido vital, e que até geneticamente há uma quantidade de tempo para aqui estarmos. Né? Podemos viver até 120, 150 anos. Hoje já tem gente vivendo, né, 110 ou mais. Mas por que não é a maioria? Porque nós gastamos energia à toa, né? Desperdiçamos, né? Jogamos gasolina fora, aí o carro não anda mais. Então pensemos nessa nossa primeira responsabilidade. Na questão 946, Kardec ainda vai mais fundo. O que se deve pensar do suicídio, cujo fim é fugir às misérias sociais, né, e às decepções deste mundo? Nós vemos situações de extrema humilhação em alguns países, principalmente a mulher, o negro, o pobre e tantos outros, que acabam pensando que essa vida está tão difícil que se eu for por uma outra vida, lá deve ser melhor. E o que os espíritos respondem? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Acreditamos nisso ou não? Aqui está, quando fala que as tribulações da vida são provas ou expiações, o mundo onde nos encontramos. Se nós sabemos que aqui é um mundo imperfeito, é o segundo depois do mundo primitivo, ainda há muito de instinto em nosso comportamento. Então, sabendo que aqui é um mundo de provas e expiações, entendendo expiação, aquilo que eu deveria ter feito em outra existência e não fiz, e prova, eu provar que já sei fazer, né, que eu fique para esse fim. E aqui, quando os espíritos falam pobres espíritos, eles não estão diminuindo ninguém. Eles estão lamentando porque são espíritos superiores. Na verdade, eles estão falando, que pena
né, que você não conseguiu suportar essa existência. Foi tão difícil arrumar um lugarzinho aqui para você nascer, uma família que quisesse te receber, toda aquela situação que nós sabemos que é planejada para nós existirmos nesse corpo, nessa existência, para de uma hora para outra eu falar, eu não quero mais, né? Isso é desertar. E saber que nós pedimos, né? Só que na hora da teoria a gente quer mover o mundo, mas na prática dói, né? Mas é essa dor, é esse sofrimento que, na verdade, para o espírita, sofrimento é desafio e aprendizado, é que nos faz crescer, né? Nada cresce sem dor. A própria semente da planta precisa rasgar ali para poder sair a folhinha tenra, sair da terra e alcançar o sol. Observemos a natureza. Tudo é trabalho que leva a algo maior. Na 950, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? O que é uma vida melhor? Não é? Aí nós temos que ver a questão de valores. O melhor é sem sofrimento? Claro. Mas qual é o meu mérito para não sofrer? Já quitei todas as dificuldades que eu preciso aprender a realizar e provar que sei fazer, sei ser paciente, sei estar na condição que eu estou. Então, os espíritos respondem que é uma loucura. Né? Quer uma vida melhor? Faça o bem. Aí sim chegaremos mais depressa a essa vida melhor. Porque ao se matar, vai retardar essa entrada que todos nós merecemos esse mundo melhor. Mas tem o tempo de cada um. Né? E se for dessa forma que estamos saindo do mundo, nós teremos que voltar, né, para concluir a vida dessa existência, trazendo os problemas dessa existência, né, e começando uma outra cheia de dificuldades. Então pensemos, se aqui nos encontramos, é porque aqui é o nosso lugar e saibamos aguardar. Uma pergunta que muitos fazem: o que acontece depois da morte, principalmente do suicida? E Kardec perguntou: quais as consequências do suicídio? E aqui precisamos parar para pensar e entender, porque tem muito espírita que leu o livro Memórias de um Suicida, viu uma parte do livro e generaliza na resposta como um padrão. E o Espiritismo não tem resposta fechada para nada. Ele abre possibilidades, porque cada indivíduo é um ser e a cada tipo de ser uma consequência dos seus atos. Por isso que eles vão responder: são muito diversas as consequências do suicídio. Não vamos colocar uma regra ou um dogma, um padrão para todos os suicidas. Eles dizem, não apenas determinadas. Em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Então, há uma avaliação do conjunto da vida, o que leva uma pessoa a praticar esse ato. Né? Agora, tem uma causa, sim, que é comum a todos: o desapontamento. Né? Então, segundo os próprios espíritos, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Tem alguns que já espiam a falta imediatamente na espiritualidade, outros passam, né, por uma situação, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, e terá uma nova chance de resgatar em outra existência, né? Mas será sempre mais difícil do que a vida que deixaram. Porque o Espiritismo comprova
que a vida continua. Esse é o desapontamento do suicida. Se ele está querendo fugir dele, quando ele se encontra no lado espiritual, a primeira coisa que ele encontra é consigo mesmo. E ao encontrar consigo, os problemas estão junto com ele. E aí vem o remorso, vem o arrependimento, vem a dor moral. Esse é a grande dor e sofrimento para todos. E, quando muito jovem, ainda há muito esse fluido vital que faz o organismo funcionar, né? E ele vai funcionar de tal maneira que ele vai se sentir vivo, principalmente quem não tem essa noção que o Espiritismo nos apresenta da continuidade da vida e esse perispírito, que é o corpo do espírito, que é igualzinho. Então ele vai se ver, vai ver que estava com roupa, vai se tocar, né? E vai ter a ilusão que ele está vivo. E aí o desespero, eu estou vivo, mas numa condição difícil. E isso não é só para os suicidas, também para as mortes violentas. Nós vamos ter lá a questão 155, que existe o laço que prende o espírito ao corpo. Esse laço se chama perispírito. Peri, que está em volta do espírito. Quando morremos, o que morre é o corpo físico, né? E o perispírito com o espírito se mantém vivo. Só que após a morte há um desprendimento, né? Vamos desatando os laços que prendem, são vários laços que prendem o espírito ao corpo físico, né? E isso se dá numa morte natural, gradualmente. Aqueles que nos amam vêm fazer esse trabalho de amor, nos recebem, mas quando é uma morte violenta, vou usar uma palavra aqui, como se fosse arrebentado esse fio, esse laço, né? E aí há uma maior perturbação do espírito. E será maior se ele tiver ideias mais materialistas, né? Se não for uma pessoa espiritualizada. Então ele se surpreende de estar vivo, não acredita estar morto e está vendo seu corpo no chão morto. É de enlouquecer. Como é que eu posso estar vivo aqui pensando com o corpo e ver o meu corpo deitado aqui, ensanguentado, ou o que quer que seja, né? E não conseguir voltar para ele? É um sonho, é um pesadelo, né? Eu posso até querer entrar nele de novo, mas não vai funcionar, né? E aí eu vou correr atrás daqueles que são familiares ou pessoas conhecidas, vou falar com elas e elas não vão me ouvir, né? Vou voltar para casa e ninguém me ouve, e aí? Né? Pense, coloque numa situação dessa, né? Está num sonho, num pesadelo, e na verdade esse pesadelo não se acorda. Então, ele com essa sensação de estar vivo, né? De ver com o corpo igual, né? Só que ele não percebe que a natureza é diferente, é que faz o seu sofrimento. E a maioria deles, no arrependimento, no remorso e na decepção. Então, a questão do suicídio é, segundo os espíritos, não só uma infração de uma lei moral, que é a lei da vida, mas é um ato estúpido, usando a palavra dos próprios espíritos, porque não se ganha nada. Ao contrário, se perde tudo, até a si mesmo, nesse desespero de se sentir perdido, né? E não encontrar respostas imediatas, porque num processo de perturbação, a gente não ouve as outras pessoas, a gente não consegue concatenar as ideias numa sequência lógica, e aí mais e mais desespera. Mas, como hoje a proposta é falar não somente do suicídio, mas da misericórdia divina, que nós não podemos esquecer, eu fui voltar a esse livro, que é um clássico,
Memórias de um Suicida, escrito pela médium Ivone do Amaral Pereira em 1926. Então, é um livro que foi escrito antes dos livros de André Luiz, porque Chico Xavier começou o seu trabalho mediúnico em 1927, né? Então, você veja que ela escreveu antes dele, mas o que está nesse livro, depois nós vamos encontrar nas obras de André Luiz, também nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, escritos, né, por Divaldo Pereira Franco, e é o relato de pessoas que passaram por essa situação. Não podemos esquecer também que nas obras básicas nós temos o livro O Céu e o Inferno, o quarto livro da sequência de obras básicas, onde existem vários depoimentos de suicidas para comprovar e nos alertar sobre o que acontece com o suicida. Então, aqui relatando algumas personagens desse livro, que estão nessa condição, elas vão contar em um momento do livro, da história, por que que elas suicidaram. Então, veja só, para um deles, foi a ruína dos negócios comerciais de exportação de vinho, né? Então, ele estava cheio de dívidas, né? A falência se aproximando, e aquele que acontece com muita gente, o medo de diminuir o padrão social, né? Que ele tinha um status junto com a sua família, envergonhado de ter que mudar desse padrão social de classe A, quem sabe classe C, ele prefere se matar. Um outro se deixou levar pelas paixões da carne, né, as paixões terrenas, abandonou sua esposa e se consorciou com uma moça mais jovem, mas que na verdade estava interessada no seu dinheiro e acabou lhe abandonando também, explorando em tudo que ela podia, e envergonhado com toda essa situação, e não podendo, por causa dessa vergonha, voltar para casa, também cometeu suicídio. Um outro, pela perda da saúde, no caso foi tuberculose, mas hoje em dia nós temos várias situações de pessoas que, na iminência de uma doença, onde, como se diz, né, eu vou ficar numa cama dando trabalho para os outros, né, ou vou ficar cego, aqui no caso, tem um que, né, ficou cego. Mas nós temos que lembrar o seguinte, eu depender de alguém e dar trabalho para alguém, não estamos dando trabalho no sentido de ser um peso. Nós estamos oportunizando a pessoa de, com esse trabalho, crescer espiritualmente. Então, ela está nos ajudando, mas nós estamos ajudando a ela também. Então, cuidado. Às vezes é o nosso orgulho que fala, eu não quero depender de ninguém. Prefiro morrer a depender de alguém numa cama, né, de me levar ao banheiro, de um cuidador, o que seja. E prefere se matar. Então, esse que estava se tornando, já estava no início de uma tuberculose, que à época era uma doença terrível, morrer, diz ele, era a solução boa, lógica, para quem, como ele, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser, como com o desanimador expectativa. Isso é uma visão materialista que nós temos que tomar cuidado, até mesmo os espíritas. Eu sou mais que esse corpo. Eu sou um espírito em crescimento e tudo que esse corpo passar, que não é por acaso, é aprendizado por espírito, para o espírito. Principalmente a resignação, a aceitação sem revolta. A resignação é isso. Resignação não é a acomodação, né? Eu estou doente, então eu tenho que aceitar isso, sentar e esperar a morte chegar. Não. Eu tenho que passar por essa doença, mas procurar recursos para amenizar a dor, né, para diminuir esse sofrimento. Hoje nós temos aí toda uma ciência, hoje nós temos aí os cuidados paliativos, que tem essa visão sobre a morte, sobre o estágio terminal, né? Temos vários remédios que combatem a dor, que diminuem a dor. Então, por que não passar? Puro egoísmo, orgulho e vaidade. É isso que nos mata aos poucos.
Um outro perdeu o dinheiro no jogo, perdeu a honra e acabou perdendo a vida. Veja que todos eles, no fundo, têm um orgulho falando. Eu não posso me apresentar assim para uma sociedade, para a família, para mim mesmo, então eu cometo esse ato e vou-me embora, né? Achando que é um ato de coragem que vai ser aniquilado, vai desaparecer, vai virar um nada. E a personagem principal, Camilo Cândido Botelho, ele falou que ele estava ficando cego e ele não achou justo Deus fazer isso com ele, né? Que ele era uma pessoa importante, né? Tinha feito bastante trabalho, era um escritor português, e não achou justo ele perder a visão, né? Já com uma idade, né, mais avançada, e resolveu se matar. Só que no livro vai aparecer que ele chega cego do outro lado, continuou cego. Então você veja, né? O problema da vida a gente leva para o outro lado, aumentando esse problema. Então vamos ver o que é a misericórdia divina, esse nome, né? Córdia, coração, coração para os miseráveis. E um espírito nessa condição, podemos chamá-lo de miserável, porque ele está abaixo, né, das situações dos outros. E para esses, coração, mais amor, mais envolvimento, mais oportunidade. Essa é a misericórdia divina. Então, quando nós vemos lá no Evangelho de Jesus, dizendo que nenhuma ovelha se perderá, quando Mateus registra no capítulo 18, versículo 14, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Então, ninguém vai se perder mesmo no Vale dos Suicidas. E lembrando do Tratado de Felicidade, que está em Mateus 5, né, onde tem lá o item 4 ou 5, dependendo da Bíblia, bem-aventurados os aflitos, em algumas Bíblias a tradução está bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, esses que chegam do outro lado, aflitos, chorosos, desesperados, para eles haverá consolo. Essa é a misericórdia divina. E aí nós vamos nos lembrar, né, a história, a parábola que vai estar em Lucas 15, de 11 a 32, bastante conhecida, que é a parábola do filho gastador, o filho pródigo, né? E aí, relendo essa parábola hoje, eu tirei alguns trechos que servem para nós aqui, pensando nesse suicida do outro lado. Na parábola tem um momento em que esse jovem, né, que está gastando todo o dinheiro do seu pai, acaba com todo o dinheiro e vai lá trabalhar cuidando de porcos. Está escrito no versículo 17, caindo em si. Então há um momento do suicida do outro lado, independente de quanto tempo ele esteja lá sofrendo pelos próprios pensamentos de revolta contra si e remorso e tudo mais, que ele cai em si, né? E aqui ele lembra que tem um pai e vai dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, no momento em que esse espírito do outro lado, né, no auge do sofrimento, lembra que existe algo maior, é a hora dele estar voltando para casa como esse filho pródigo voltou, porque a história do filho pródigo é a história de todos nós. E o pai é o nosso pai maior. E nessa parábola ainda, nós vamos ver aqui na gravura, que fala que o pai avista de longe o seu filho, né, e cheio de compaixão, ele corre até lá na estrada, lança-se-lhe ao pescoço e o cobre de beijos. Então, o nosso Pai Maior manda, e esse livro relata isso, os espíritos trabalhadores do bem, lá no Vale dos Suicidas, lá onde esteja alguém, alguma ovelha sofrendo, mas que já esteja pronta porque já caiu em si, para ser resgatada.
Independente do tempo que ele esteja lá, o resgate vai acontecer. Por quê? Quanto maior o sofrimento, maior o ato que ele tenha sofrido, mais compaixão e acolhimento. E, infelizmente, como eu falei no início, as pessoas, e até algumas religiões, condenam o suicida. Antigamente ele não podia nem ser enterrado num cemitério como os outros, né? Que os cemitérios eram nas igrejas, chamado de Campo Santo. Né? Ele era excluído até depois de morto. E até alguns espíritas também, eu já percebia algum preconceito em relação ao suicida, culpando esse suicida. Sem, né, se esquecendo que muitas vezes, né, talvez a gente tenha sido em alguma existência um suicida. E talvez por isso estejamos aqui hoje falando sobre o assunto. Então eu quero trazer aqui alguns trechos desse livro para mostrar, primeiro para suscitar a vontade de ler o livro, que tem gente que não gosta dele, fala que é um livro muito pesado. No início, quando fala de sofrimento, ele é um pouco difícil de ler pelo nosso emocional, mas passando essa parte, que é semelhante ao nosso lar. Né? O nosso lar, se a gente for ler só a parte do umbral, lá onde passou André Luiz, a gente fica com certo receio do livro, até temeroso. Mas, depois que passa o umbral, o André Luiz vai para o nosso lar e vira um trabalhador. Aqui não é diferente. Eles vão ser resgatados desse umbral e vai acontecer algumas coisas aqui, ó. Olha lá. Após o momento de perturbação, os suicidas ficam sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo espírito Maria de Nazaré. Então, quando uma mãe vier chorosa, desesperada, um pai, porque seu filho cometeu esse ato, não vamos dizer a ela sobre esse vale dos suicidas, porque seria uma maldade. Mas vamos nos lembrar que quem vai resgatar o filho dela, o filho dele, é Maria de Nazaré. Porque ela, com todo o seu amor, formou uma legião para acolher esses que são discriminados, desprezados pela nossa sociedade, como no caso de Bob, em vida e agora também depois de morto, porque muitos não fazem nenhuma prece para esses nossos irmãos. Não é? Então, esse é um consolo maior. Maria tem essa função, dentre tantas outras, na espiritualidade, porque esses espíritos superiores, eles não estão lá sentados, escutando harpa, não, eles estão trabalhando. Jesus mesmo nos disse isso, que o Pai dele, o nosso Pai, trabalha até hoje, e ele também estava trabalhando e continua trabalhando para que esse nosso mundo se equilibre. Então, conta-nos o Espírito pelas mãos de Ivônia Pereira. Fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria, de um hospital que eles estavam sendo resgatados. Um grupo de enfermeiros atenciosos receberam-nos, amparando-nos bondosamente, conduzindo-nos ao interior do edifício. Então, assim como tem pessoas que falam, o suicida está no inferno, queimando, aqui a espiritualidade vem falar que não. Ele está sendo conduzido para um lugar para tratá-lo com amor, porque muitas vezes esse que suicidou não experimentou o amor que deveria aqui na terra da família, da sociedade, dos mais velhos, porque hoje nós temos estatística que crianças de 9 a 12 anos já estão suicidando, uma quantidade muito grande. As pessoas não estão aguentando. Aproximaram-se de cada um dos leitos, estavam lá naquele hospital, muito limpo, muito bonito, eles escrevem, azul e branco. Falaram docemente a cada um de nós. Puseram sobre nossas cabeças as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas, obrigando-nos ao repouso, murmurando em tonalidades carinhosas e sugestivas. O que eles estavam recebendo aqui? O passe. O passe é um instrumento que nós temos como espírita, numa casa espírita,
que deve ser mais utilizado, estudado, porque ele tem um alcance inimaginável. Em todas as obras que falam do plano espiritual, fala da importância da prece e do passe. E nós precisamos nos debruçar mais sobre o passe e a prece para nos tornarmos instrumentos do bem, ainda encarnados, utilizando desses instrumentos, esses recursos. E aí eles vão falar, né, porque eles tinham acabado de chegar, cansados, né, de um lugar que eles estavam lá que não era muito bom. Falam para eles: necessitais de repouso. Repousai sem receio, meus amigos. Sois hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Olha aí a misericórdia divina, recebendo o filho pródigo, recebendo aquele que ninguém quis e empurrou do viaduto. Médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Então veja que lá todos trabalham com um sentimento que já conquistaram, fraternidade, e são solícitos aos pedidos dos necessitados, e com um sorriso no rosto, tampavam em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse do ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz, ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Aí vamos nos lembrar da parábola dos talentos, onde cada um de nós que tem um talento a ser despendido em função do outro, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. O mais forte é para ajudar o mais fraco, né? O que tem condições de conhecimento para educar o outro que ainda não chegou lá. Então é trazer o outro para cima e subirmos juntos. E não pegar esse talento e diminuir o outro com o nosso orgulho. Eu sou fulano de tal. Não existe isso. Eu sou um espírito em aprendizado. Todos nós. E o que eles aprendiam quando eles participavam das reuniões, quando eles estavam se melhorando? Aprendiam o que não aprenderam aqui. Como deveriam ter agido frente a um problema para evitar o suicídio. Como deveria ter sido os atos deles de cada dia, com mais fé em si mesmo e em Deus, que a falta de fé nos tira a esperança do amanhã. E aí nós não queremos esse amanhã. Né? E em muitos casos a solução já estava próxima. Só mais um dia, só mais um mês, só mais um pouco. Como dizem aqui os espíritos, estava a 2 passos de distância do sofredor. Haveria o socorro, haveria a providência divina, que não desampara ninguém. Mas o medo, a dor, o orgulho, o desamor, a forma com que fomos educados ou deseducados, nos atira do viaduto. Então, a presença desses instrutores constante com eles era uma imensa satisfação para as almas convalescentes. E a cura começa na palavra. Existe a palavra que acolhe, existe a palavra que atira do viaduto. Cuidado, como estamos usando a nossa palavra para que ela seja terapêutica, para curar, porque todos nós estamos num hospital chamado Planeta Terra, um hospital escola. Somos doentes da alma, e um menos doente pode auxiliar o outro. Começa com a palavra, começa com o pensamento. Então, a palavra desses espíritos superiores, a vibração da palavra que vinha emoldurada por um sentimento verdadeiro, era curativa, era terapêutica. Então, as palavras que nos dirigiam durante as lições, então, numa palestra, numa conversa, no atendimento fraterno, você eleva a vibração do outro. Era como refrigerante orvalho sobre nossas aflições. E as suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo,
eram razões para os considerarmos esperançosos e confiantes. Foi isso que faltou. De repente é isso que nós estamos oportunizando ao outro dentro da nossa casa espírita. Como é que estamos acolhendo as pessoas que entram na nossa casa espírita? Olhamos nos olhos, falamos com um sorriso, ou ele entra e sai e ninguém nem olha para ele, não lhe dirige a palavra? Eu vejo muito isso nas casas de espírito. Não há acolhimento como deveria. E de repente ali foi a última porta que ele entrou antes de pular do viaduto. E de repente, dependendo do que ele escutar, ele se mantém na terra ou confirma que realmente ele não deveria estar aqui. Recebíamos instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, então no nível de cada um, como uma base e incentivo para uma urgente, olha aqui a reforma íntima, autorreforma, que tínhamos imperiosa necessidade. Só eles que têm necessidade de reforma íntima, suicidas, ou todos nós que ainda não aprendemos a conviver nesse planeta? Então, o Espiritismo fala muito sobre isso, Joana de Ângeles nos cobra muito isso, no autoconhecimento, no autodescobrimento, no quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, como eu posso ser útil ao outro que está do meu lado, principalmente agora, na pandemia. Então, a cura maior que eles vão ter, depois de toda essa preparação, nós sabemos, que é a reencarnação. Vão renascer em um novo corpo, né? Voltando à programação dos trabalhos, que pensou que fosse escapar, mas não, ele teria que passar por aquilo, experimentando ainda novas tarefas, provações, né? Continuando na sua provação, e passará, isso aqui é importante dizer, quem é suicida numa existência pode repetir numa outra, porque já está impregnado no perispírito. Aí no primeiro problema pode vir a ideia que sai de si mesmo, a ideia anímica, passa do inconsciente para o consciente e vem à vontade. Temos aí os livros da própria Ivônia Pereira, que foi suicida em várias existências, por isso ela veio para nos trazer essa obra e nos auxiliar e evitar mais suicídio. Não é? Então devemos sempre falar da vida para poder incentivar. E como nós vamos auxiliar esses nossos irmãos? Aquilo que eu falei, a importância da prece. Prece diária para esses nossos irmãos, além dos outros também. Mas para o suicida, principalmente se nós conhecemos, sabemos que o irmão desencarnou dessa forma, anota o nome dele, o dia da desencarnação, e começa um sistema de preces diárias no centro, em casa, junto com o Evangelho. Peça e mande luz para ele, porque é o que ele está precisando para se reencontrar. E é fácil, todos nós podemos. E não comentar diminuindo a pessoa. Né? E para encerrar, eu quero apresentar aqui um trabalho. Precisamos falar de trabalhos práticos para não ficarmos só na teoria. Existe um termo que foi criado na década de 1970 chamado pós-venção. Pós-venção é o que vem depois. Pós-venção ao suicídio. Movimento que surgiu na América do Norte, né, no início da década de 1970, o Dr. Edwin Snyder, que descreveu, né, esse conceito, que seria uma prevenção para futuras gerações, numa tradução livre, que é para os que ficam. Porque quem se mata, mata a família inteira. A família fica não só doída pela despedida daquele ente querido, mas com a culpa. Né? Por que eu não cheguei antes? Por que eu não fiz isso e aquilo? E essa culpa vai consumindo esse familiar, às vezes por toda uma existência. E alguns da família podem até pensar em cometer o mesmo ato. Então, isso é um trabalho prático que se pode fazer. No Brasil, ela chega com a psicóloga Caris Cavassini, né, que ela defendeu um mestrado com esse tema e criou, né, o Vitaleri, onde ela tem um grupo de trabalho com esse objetivo. Você pode entrar aí na internet, né, procura Vitaleri, ou o nome dela, você vai conhecer o trabalho dela. Né? E
Quais são os objetivos de uma pós-venção? Trazer alívio dos efeitos relacionados com o sofrimento e a perda, daqueles, né, que estão com culpas e com dor, prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto, que ela é um luto diferente, minimizar o risco de comportamento suicida dos que ficaram e promover resistência e enfrentamento para os sobreviventes. Aí está ela, Instituto Vitaleri, Karen Scavacini. E para terminar, esse hino de amor à vida deixado pelo saudoso poeta Gonzaguinha, que começa perguntando na sua música: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. E termina dizendo: ah, meu Deus, eu sei. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita que ela é bonita, é bonita, é bonita. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos pensar sobre a vida e querer viver, porque estamos aqui para aprender a viver